Olá, pessoal. Bom dia. Que alegria nesta manhã. Estamos iniciando essa live e tentando acertar aqui a questão da conexão. Por isso, nós podemos dizer que estamos felizes nesta manhã porque o nosso Rei ressuscitou. Nós podemos celebrar alegremente nesta manhã aquilo que Deus fez e cumpriu pela Escritura. Por isso, eu quero nesta manhã fazer uma devocional, seguindo aquilo que o lecionário nos traz e nos informa, para que juntos nós possamos aproveitar esse tempo e esse momento aqui em casa, você na sua casa, você que está vendo esse vídeo, você que porventura verá, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja neste momento. Nós vamos então dar início a essa devocional e clamar a Deus pedindo que Ele nos abençoe. Senhor, nós suplicamos as tuas bênçãos sobre a nossa vida e pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento e nos auxilie, iluminando a nossa mente e o nosso coração para tudo aquilo que virmos a fazer. Nós suplicamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Cristo ressuscitou. Em verdade, ressuscitou. Aleluia! Nós podemos nos alegrar como cristãos por causa daquilo que aconteceu em toda a história. Há mais de 2000 anos, num domingo como esse, nós tivemos a maior e melhor notícia de todos os tempos. Aquele que havia sido crucificado, aquele que havia sido colocado no túmulo, agora está ressurreto. Salmo 116, versículos 18 e 19, nos dizem: Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Invocamos, Senhor, a direção do teu Santo Espírito para este povo que se reúne neste momento online e também aqueles que se reúnem em qualquer outro lugar nesse planeta. Que o Senhor, com teu Santo Espírito, direcione, abençoe, ajude, proteja e sustente a vida de cada um deles. Nós suplicamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 117, versículo 2 é tão conhecido e ele nos diz: Porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 117. Nesse momento nós podemos lembrar de alguns louvores, de alguns hinos, e um que me vem à memória nesse momento é o hino 272 do nosso hinário, que fala: Eis morto o Salvador, da sepultura ressurgiu, 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 em glória e majestade ressurgiu. Ele está vivo, ele não está mais entre os mortos. Ele venceu a morte e quebrou todos os grilhões para que nós pudéssemos agora termos a oportunidade da vida e vida com Deus. Nesse lecionário, nessa devocional que nós fazemos nesta manhã, é interessante porque nós podemos ler várias vezes o mesmo versículo para que ele fixe na nossa memória e nós o mentalizemos durante todo o dia. E o versículo é o Salmo 118, versículo 8 e 9,
Então nós faremos todas as leituras e depois sempre voltaremos para esse versículo. Ele diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então nós vamos trabalhar e ter em mente esse versículo todas as vezes que nós terminarmos uma leitura. E a primeira leitura que nós vamos fazer é do Antigo Testamento, seguindo assim então a orientação para que nós entendamos aquilo que nós estamos fazendo aqui. Está no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 1 a 6. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu farei a leitura numa versão e você pode acompanhar na versão que você estiver aí. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos de 1 a 6, diz assim: naquele tempo, oráculo de Yahvé, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim disse Yahvé: encontrou graça no deserto, o povo que escapou à espada. Israel caminha para o seu descanso. De longe, Yahvé me apareceu. Eu te amei com amor eterno, por isso conservei para ti o amor. Eu te construirei de novo e serás reconstruída, Virgem de Israel. De novo te enfeitarás com os teus tamborins, sairás em meio a danças alegres. De novo plantarás vinhas sobre as montanhas de Samaria. Os plantadores plantarão e colherão. Sim, virá um dia em que os vigias gritarão sobre a montanha de Efraim: de pé, subamos a Sião, a Yahvé, o nosso Deus. É interessante que desde o livro do profeta Jeremias, juntamente com os outros profetas, nós podemos ver a mão do Senhor. E essa é a primeira leitura. E para lembrar do nosso versículo, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. A segunda leitura que faremos agora está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, dos versículos 34 a 43. Do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 34, Atos 10, do versículo 34, melhor dizendo, né? Até o versículo 43. Então, lembrando que nós estamos passando por uma estação litúrgica e então nós podemos compreender. Já vimos o profeta Jeremias e agora vamos ver o livro dos Atos dos Apóstolos. Versículo 34 de Atos 10 diz: então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus
e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Mas a todo o povo, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que surgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receba a remissão de pecados. Então, aqui Pedro faz essa pregação na casa do centurião Cornélio, e ele ali nessa pregação, logo mais à frente, nós vamos ver que o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles que estavam ali reunidos naquele momento de culto. O que Pedro está fazendo é contar tudo aquilo que ele viu e relembrar aos queridos discípulos e amados do Senhor Jesus que estavam ali presentes juntamente com ele sobre o que havia acontecido. O que eles estavam fazendo ali não era simplesmente qualquer coisa, mas o fato de celebrar e ter o Rei ressurreto habitando nos mais altos céus para sempre, para toda adoração, toda honra e toda glória. Então, essa é a segunda leitura que nós devemos ter. Lembrando do nosso versículo, lá do Salmo 118, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então, nós vamos, cada leitura, lembrando desse versículo, para que nós o memorizemos e também aprendamos sobre isso. A próxima leitura está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Você pode acompanhar a leitura, você pode pegar a sua versão predileta e acompanhar aí a leitura que farei neste momento na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, os quatro primeiros versículos deste capítulo. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A igreja de Colossos estava passando por umas trepidações, por algumas dificuldades, e o apóstolo Paulo então escreve para esta comunidade, dizendo para eles, olha, a preocupação de vocês, num certo sentido, não é com a estada aqui. É bom que vocês vivam bem e façam bem as coisas, mas o importante é que vocês têm morada celestial. E ele fala, pensem nas coisas lá do alto. Não significa dizer que não vai fazer ou não pensar nas coisas aqui, mas o nosso foco principal será na Jerusalém Celestial, nos céus. Afinal, nós celebramos isso nesta manhã, comemorando, celebrando, festejando a ressurreição de Cristo. Como eu havia escrito numa pastoral lá no comecinho, em janeiro, dizendo que nós iniciávamos, né, uma caminhada e depois nós iniciamos a quarta-feira de cinzas, onde nós nos cobrimos, lembrando dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus por isso e trabalhando, né, nesse sentido da nossa quaresma, como nós entendemos biblicamente. Nós começamos chorando e agora terminamos com alegria,
nós festejamos aquele que vive e reina para todo sempre. Essa, então, é a parte que o apóstolo Paulo ensina nessa nossa terceira leitura. Vamos voltar para o nosso versículo base, que é o Salmo 118, 8 e 9, que diz: É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Então, nós vamos tratando e trabalhando este versículo em mente. Eu acredito que você já tenha até conseguido decorar o Salmo 118, 8 e 9. E agora nós vamos ler o Salmo 118 e alguns versículos para entendermos a celebração que fazemos nesta manhã. Diz assim, Salmo 118, 1 e 2, você pode acompanhar na sua Bíblia, e depois de 14 a 24, que diz: Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Diga a Israel, seu amor dura para sempre. Agora vamos lá para o versículo 14. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele é minha salvação. Nas moradas dos justos há um alegre cântico de vitória. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, pelo contrário, viverei e anunciarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou duramente, mas não me entregou à morte. Abre as portas da justiça para mim, para que eu entre por elas e renda graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Os justos entrarão por ela. Eu te dou graça, pois me respondeste e foste minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele. Então é interessante nós observarmos esse salmo, o Salmo de 118, ele é lido, pode ser lido a qualquer momento, em qualquer circunstância, mas em duas situações especiais. A primeira foi domingo passado, domingo de Ramos, onde nós contemplamos o cortejo festivo para o Rei, o Messias. E hoje nós vimos e lemos aqui a segunda parte que está incluída nesse salmo, um salmo messiânico, que fala da chegada do Messias, fala quem era o Messias e o que ele faria. Eu destaco o versículo de número 24. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar-nos e alegrar-nos nele. O cristão, ele passa por dificuldades, ele tem trepidações, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos descansar sabendo que Ele está nos sustentando. Como? Não que a gente olhe só para o problema, mas para a gente olhar para o todo e ver que Ele continua cuidando e sustentando na vida de cada um. Por isso, vamos voltar para o nosso versículo. Se você já se lembra, Salmo 118, os versículos 8 e 9 diz: É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Estamos quase decorando, né? Já podemos falar até sem ler o versículo. Mas agora nós vamos também para o fato de nós termos a devocional desta manhã, que é o Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu João, capítulo 20. Se você está com a sua Bíblia aí, é só abri-la lá, ou o seu smartphone. Você pode pegar a sua Bíblia aí e acompanhar a leitura que eu farei do Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 18. Diz assim, João 20, de 1 a 18.
No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou ao discípulo: Eu vi o Senhor, e contou o que lhe disseram. Eu li mais pausadamente hoje esse relato, porque cada vez que nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrando coisas que sempre estiveram no texto, mas devido à nossa incapacidade, à nossa não percepção, nós vamos entendendo algumas coisas. Então vamos, de maneira expositiva aqui, olhar alguns versículos, tentando explicá-los e aplicá-los para a nossa vida. Você pode perceber que mais da metade dos evangelhos é descrito a atividade de Jesus da sua entrada triunfal em Jerusalém para a frente. Os evangelistas eles trazem muitos detalhes para que a gente compreenda aquilo que foi necessário para entendermos e compreendermos. Então é interessante que o evangelista João ele traz alguns relatos diferentes de Mateus, de Marcos e de Lucas. Depois você pode ler lá. Mateus 28, de 1 a 10, Marcos 16, de 1 a 8 e Lucas 24, de 1 a 12. O texto de João inicia falando, né, no primeiro dia da semana, como nós sabemos, domingo, bem cedo, ainda escuro. Quando nós começamos essa devocional, estava começando a clarear, até porque eu não estava conseguindo conectar aqui para fazê-la. Mas, segundo os melhores comentaristas, isso era por volta de 4, 5 horas da manhã, bem escuro mesmo, assim, trevas sobre a terra, algo tenebroso. Então, Maria Madalena, ela foi para fazer aquilo que os antigos, né, usavam para arrumar o corpo, deixá-lo de maneira mais apresentável, se assim podemos dizer. Mas é interessante que
quando ela chega no sepulcro, ela vê que a pedra havia sido removida. Então acontece algo assustador. Ela fica preocupada, porque era uma pedra muito grande. E então, o que passa pela mente? Ah, roubaram o corpo. É verdade que até hoje muitos contam essa história, que os discípulos foram à noite e roubaram o corpo de Jesus e ele então não ressuscitou. Mas nós sabemos que ele ressuscitou por causa das suas aparições. A ressurreição então é importante nesse sentido. Além do mais, eu gosto muito dos detalhes que a Bíblia traz, porque sempre Jesus ele deu ênfase nas leis e nos profetas. O que que nos diz a lei? Que para que algo fosse validado precisaria de 2 ou 3 testemunhas. Então, quando Maria vai para o sepulcro, ela vê a pedra e volta para chamar outros discípulos. E 2 discípulos vão, Pedro, e aqui nós podemos dizer que o discípulo que Jesus amava é, como nós sabemos pelos relatos evangélicos, o próprio João. Então eles chegam nesse local, João ali resolve não entrar, mas Pedro ele já, e nós conhecemos que Pedro era, pelas escrituras, alguém que fazia as coisas assim rapidamente, né? E ele pega e ele entra. E outra coisa que nos chama a atenção é que não foi uma obra do acaso, não foi nada assim impensado. Se você presta atenção no relato, quando nós olhamos para o versículo 7, fala que João havia visto, né, as faixas, e agora fala no versículo 7 que Pedro vê o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, estava dobrado à parte. Isso me chama a atenção porque eu fico imaginando quando o Senhor Jesus ele acorda, ele desperta, ele ressuscita, certamente ele tirou ali, dobrou e colocou do lado, deixando como uma prova para que os discípulos vissem. Então estava dobradinho, tudo certinho. E é interessante que os discípulos, de tão impactados que eles estavam com essa notícia, com esse acontecimento, que o versículo 9 diz que eles não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. É interessante que essa palavra era necessário. Por que que era necessário? Para validar tudo aquilo que Jesus havia falado anteriormente. Então, nós podemos fazer a primeira aplicação aqui que quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, quem não se pauta na palavra de Deus, não compreende essas coisas. E para nós compreendermos, nós vamos ter que ter, é lógico, a questão da palavra de Deus na nossa vida, ao entendermos que o Espírito Santo é quem nos ilumina. Por isso, quando nós começamos nesta manhã, nós vimos no Salmo 116, né? Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Fizemos uma oração de invocação, pedindo para que o Senhor nos ajudasse com a sua presença, iluminando o nosso coração e o nosso conhecimento. Então nós entendemos que para sermos cristãos, no sentido de que temos a compreensão da palavra, nós precisamos dessas 2 coisas. Primeiro, de bastante leitura da Bíblia. E segundo, da iluminação do Espírito Santo. E uma vem através da outra. Porque ao lermos e pedirmos em oração, o Espírito Santo vem e abre o nosso entendimento para que nós entendamos. Ao entendermos, nós vamos compreender o que precisa ser feito. Cristo ressuscitou, aleluia, ressuscitou, ponto. Continuando o texto. Diz que os discípulos voltaram para casa. Só que Maria ela não havia compreendido ainda o que tinha acontecido, e aí ela ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, certamente ela se curvou ali e deu aquela olhada
para dentro do túmulo. Quando ela olha, ela vê, olha só interessante, lembra dos dois discípulos? Agora nós temos dois anjos. Dois anjos. As duas testemunhas. Se por um lado Pedro e João pudessem ter uma variação de palavras, mas nós sabemos que pelas escrituras eles não tiveram, o anjo confirmou todas as coisas. E eles estavam assentados ali onde estivera o corpo de Jesus. Uma cabeceira e outra aos pés. Estavam plantados ali naquele túmulo. E é interessante que um deles dialoga com, né, na verdade os dois, né? Eles perguntaram para a mulher: por que você está chorando? É uma pergunta que a gente pode compreender de maneira simples, né? Às vezes nós perguntamos para a pessoa: está tudo bem? Por que você está chorando? E aí nós damos as nossas, a nossa fala. Nós damos a nossa fala. E é interessante que ela falou assim: levar embora meu senhor. Olha só, ela usa a palavra aqui para dizer que, olha, o meu mestre, meu dono. E não sei para onde puseram. Enquanto ela respondia, ela voltou, ou seja, ela estava ali olhando o túmulo, meio cabisbaixa, triste, chorando. Quando ela levanta, ou ela volta, ela olha e quem estava diante dela? Ele mesmo, Jesus ressurreto. Eu acredito que ainda estava um pouco escuro, né, nesse inteirinho aqui acontecendo essa cena, mas o texto diz que ela não o reconheceu. O texto não nos diz por que ela não reconheceu. Nós podemos pensar muitas coisas. Estava chorando, com os olhos cheios de lágrimas, estava embaçado, acabou não percebendo quem estava ali. E é interessante que ele disse, né, Jesus, mulher, diferentemente dos anjos, agora Jesus usa o título para esta mulher. E ele diz, mulher, por que você está chorando? Ou, o que você está procurando? E ela então, pensando que fosse o jardineiro, ela responde, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Ela queria pegar o corpo, levar para casa, levar embora e fazer todos os procedimentos, como a gente havia falado no começo aqui. Mas o versículo 16 tem algo maravilhoso. Jesus diz Maria. E aqui tem a segunda lição que nós podemos aplicar para a nossa vida. Se a primeira, como cristãos, nós devemos ler a palavra de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo, para que nós possamos entender e compreender. A segunda lição é que Jesus, quando nos chama pelo nome. Isso é interessante para destacarmos. Primeiro ele usou mulher e agora ele usa Maria. Ele chama Maria pelo nome. E é interessante quando nós olhamos para isso, no momento que Jesus fala o nome dela, ela se volta para ele. Isso significa que quando a gente tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, tudo muda, tudo transforma. Quando nós temos um encontro real com Jesus, não tem como voltar do mesmo jeito que fomos. E ainda mais quando Jesus nos nomeia. Ele diz Maria. E os seus olhos então abrem-se e ela disse Rabone. Primeiro ela estava falando que ela, pro jardineiro, que ela queria o Senhor. Agora ela reconhece ele então como o mestre dos mestres, o supremo mestre. E aí ele disse, não me segure. É interessante que a gente entenda o que Maria tenha feito aqui, pela alusão do texto. O que? Quando ela reconheceu, ela viu que aquele que havia sido crucificado, e ela contemplou ele crucificado naquela cruz, certamente ela viu o último suspiro dele quando ele disse aquela palavra, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí o, o fato era de querer abraçá-lo, de querer
apertá-lo, querer segurá-lo. Mas Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. A questão da glorificação do corpo de Cristo, onde ele voltaria para Deus. É interessante aqui agora o destaque que eu faço, e esse pensamento não é meu, mas é de um pai da igreja, que diz que do mesmo jeito que Eva ouviu a sentença de morte ou aquilo que havia que havia acontecido no jardim, a sentença que Deus havia dado lá no jardim no Éden para Eva e também para Adão, agora nós temos algo maravilhoso. Se Eva ouve a sentença de morte, agora Maria ouve a sentença de vida. Perceba que Jesus, e nós sabemos que no mundo hoje, nós temos muito essa questão do feminismo, da violência contra a mulher, mas Jesus era um homem que se importava muito com as mulheres. Os evangelhos dizem que ele sempre as tratava e as tratou muito bem. E aqui nós temos uma outra lição, que nós devemos tratar bem todas as pessoas, independentemente da sua classe e da sua questão social. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Além do mais, Maria, ela é a portadora da mensagem. E agora Jesus disse para ela: vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes. Olha a mensagem que Jesus pede para que Maria comunique para os seus discípulos. Eu estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês. Eu gosto muito de doutrina e gosto muito de aplicá-la à, à nossa vida. E aqui não tem como eu fugir da doutrina da adoção. Pense, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem vida, nós estávamos mortos, nós estávamos desgarrados, nós estávamos desamparados, nós não tínhamos nada. E por causa da obra de Cristo, desde quando ele vem ao mundo, passa por tudo que ele passou, agora na sua ressurreição, ele nos dá uma família. Ele nos confere a possibilidade de sermos chamados de filhos. Por causa dele, por causa do derramar do seu sangue, ele agora nos dá a oportunidade. E é interessante que ele diz: eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Deus não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivos. E quando Jesus pronuncia essa sentença e fala disso para eles, é a terceira lição que nós tiramos aqui. A primeira, que nós vimos lá no versículo de número 9, que nós precisamos ler e estudar a Bíblia e contar com a iluminação e a ajuda do Espírito Santo. A segunda é que quando Jesus nos chama pelo nome, nós temos uma mudança radical de vida. A terceira lição é que nós devemos, a exemplo de Jesus, tratar bem as pessoas e fazer com que elas tenham uma melhor estada aqui em face das dificuldades e também das limitações. E a quarta lição é que agora nós temos uma família. Não só a nossa família, mas uma família muito grande que nós nem imaginamos. E muitos já partiram, já estão na glória com o Senhor e estão desfrutando das bênçãos eternais. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos falar desse evangelho, proclamar esse evangelho, dizer esse evangelho e fazer como Maria. Eu vi o Senhor. É o versículo de número 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Essa é a quinta lição, que um discípulo é aquele que obedece o seu mestre. O versículo diz que Maria foi e anunciou: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Imagine Maria contando agora para os discípulos. Pedro e João já haviam visto o túmulo vazio. E agora ouvem dessa mensagem para eles, a respeito deles,
dizendo: vocês têm um Pai, vocês têm um Deus e Jesus está vivo. Imagine a alegria desse povo. Imagine como deve ter sido a festa naquele dia, ao mesmo tempo não acreditando e ao mesmo tempo, sim, ele está vivo. Então, Maria Madalena foi e anunciou. Nessas 5 lições, concluindo assim essa devocional que nós fizemos com todos esses textos, né, esse momento de leitura da palavra de Deus, nós podemos celebrar e festejar. Infelizmente, de maneira diferente nesse ano, não fizemos o nosso culto de Páscoa, o nosso culto de ressurreição nas praças, ou até mesmo na igreja. Depois teria aquele café da manhã comunitário com todos os irmãos, e nós celebraríamos esse dia como algo estupendo. Mas tem uma lição que nós devemos aprender, é tirar muitas lições aproveitando esse momento. Que nós precisamos continuar descansando em Deus, lendo a palavra. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Ler muito a Bíblia e continuar acreditando que o que está acontecendo é Deus que continua comandando a história. Segundo, o que nós vimos aqui no texto é que nós, quando somos chamados por Jesus, pelo nome, Ele nos nomeia, nós agora podemos ter um relacionamento com Ele, porque Ele muda a nossa vida, a nossa trajetória. Terceiro, tratar bem as pessoas. Cuidar dos mais vulneráveis, dos mais fracos. Todos nós temos sempre um pouquinho a mais de condição. Precisamos agora apropriar-nos dessa condição e providenciar para as outras pessoas. A quarta lição que nós aprendemos com esse texto quando nós vimos Maria é que nós devemos ser discípulos que seguem e obedecem a Jesus e cumprem aquilo que ele fala. E a quinta lição que nós vimos aqui nesse texto, no último versículo, é que devemos falar a verdade para aqueles que ainda não conhecem, proclamando e anunciando a todos. Essa é a devocional desta manhã. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Vamos caminhar então para o final. Se você se lembra, nós estamos lendo, sempre que nós vimos um texto bíblico, nós havíamos lido o Salmo 118, 8 e 9, que diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Leve esse versículo para o seu dia, para a sua semana e também para a sua caminhada, lembrando, confie no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, nós podemos descansar sempre nele. Eu quero orar por você neste momento, que assiste, e também por estas causas que nós temos enfrentado no mundo. Se você tem o seu pedido de oração, você pode interceder e orar aí comigo neste momento e celebrar a ressurreição de Cristo, o nosso Senhor. Está um dia maravilhoso aqui em Campinas, um ventinho gostoso, um céu azulado, os pássaros cantando. Não sei como está aí, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando de você. Vamos orar? Santíssimo Deus, eterno e amorável Pai, Deus de infinita graça, amor e misericórdia, eu quero te agradecer pela oportunidade da tecnologia em poder ter esse momento de devocional e todas essas pessoas que acompanharam, assistiram e aqueles que virão assistir. Que o Senhor Deus sustente a vida de cada um, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê um dia abençoado. Cuida, Deus, da vida dos nossos governantes, cuida, Deus, da vida daqueles que estão trabalhando árdua e incansavelmente para a pesquisa de vacinas, medicamentos, que teu Santo Espírito os empodere com sabedoria, conhecimento, inteligência, para poderem fazer o melhor, para amenizar as perdas. Console e conforta o coração daqueles que estão enlutados, tristes e abatidos. Aviva, anime e encoraje, ó Deus, aqueles que estão no leito, com dores, abatidos e pensando em coisas, ó Deus, que muitas vezes somente o Senhor conhece e não se é externado.
Por isso, Deus, visite essas famílias, guarde os nossos entes queridos, os nossos familiares, isente-nos, ó Deus, de más notícias, proteja aqueles a quem amamos e abençoe, ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades e por dores, que de alguma maneira, Deus, nós possamos auxiliar e ajudar e que o Senhor nos ajude a perceber e também a entender e compreender aquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer. Abençoe-nos, ó Deus, nesse dia onde nós celebramos e comemoramos alegremente a ressurreição de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque nós confiamos em Ti, porque o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é aquele, ó Deus, que nos chamou pelo nome para uma árdua e dura tarefa, mas nós sabemos que o Senhor começou, o Senhor há de completar e também há de nos usar e nos capacitar. Por isso, nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando do versículo, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Vamos caminhando para o final aqui, orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Amém. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Para a lição de casa, você pode ler Efésios 2:18, também pensar nesse versículo, Efésios 2:18. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Ó Deus, que pela gloriosa ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, destruíste a morte e nos trouxeste à luz com vida e imortalidade. Concede a todos nós, que temos ressuscitado com ele, que habitemos em sua presença e nos alegremos na esperança da glória eterna. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, Salvador e Redentor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todo sempre. Amém. Meus queridos, minhas queridas irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo estejam comigo e com você até a vinda de Cristo para nos buscar. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. A você que assistiu até aqui, que Deus muito te abençoe. A você que chegou depois, que Deus também te abençoe. E que você e sua família tenham um excelente domingo, um excelente dia do Senhor. Continue firme. Lembre-se, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E se Deus assim nos permitir, à noite, às 6 horas, nós teremos a nossa transmissão ao vivo de novo, agora com o nosso culto. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau.